Hi guys and welcome to my channel again. Na aula de hoje nós vamos falar sobre o futuro usando o verbo modal will. Existem dois tipos de futuro no inglês. Futuro com o going to e o futuro com o will. Mas como assim, professor? Existem duas formas. A primeira forma, a forma com will, quer dizer um futuro que você quer, que você até tem um sonho, tem talvez uma vontade, mas você ainda não tem planejado. E o futuro com going to, a gente fala que é um futuro certo, um futuro que já tem planos definidos, metas já cumpridas. Então, exemplo, I will travel to Canada e I'm going to travel to Canada. O I will travel to Canada, você está dizendo que viajará para o Canadá. No de baixo você está dizendo praticamente a mesma coisa. Eu irei para o Canadá, eu viajarei para o Canadá. Só que o de cima, você quer. Quando você vai, Paulo? Não sei. O de baixo, I'm going to travel to Canada, já é diferente. Quer dizer o quê? Você já comprou a passagem? Pô, já comprei a passagem. Já tirou o visto? Já tirei o visto. Então, essa que é a ideia. Então, futuro mais incerto, entre aspas, will. Futuro certo, planejado, comprou a passagem, tá tudo certinho, going to. Mas eu deixo o going to para uma próxima aula. Nós vamos mais a fundo nessa aula sobre o uso do verbo modal will como um futuro. Certo? Então, vamos lá. Sendo will um verbo modal, nós vamos seguir a mesma regra de todo verbo modal. Numa frase onde possui um verbo modal, nessa daqui, I will travel to Canada, você não precisa entre o will, que é um verbo, só que modal, e o travel, do to. Esse é um detalhe básico. Não se usa to entre o verbo modal e um verbo. Um verbo principal. Você não precisa, para negar, de don't ou doesn't, muito menos para fazer pergunta precisa de do, ou auxiliar do, ou does, ou did, depende do tempo verbal. Certo? E qual é que é o legal? Eu gosto muito desse tempo. Então, como é que eu falo eu viajarei para o Canadá semana que vem? É muito bom você também colocar expressões de tempo, como semana que vem, o próximo mês, próximo ano, daqui a 2 dias, next month, next week, next year, 2 days from now, certo? Tomorrow, the day after tomorrow, o dia depois de amanhã, para você colocar que realmente é um futuro. Então, olha aqui, I will travel to Canada next week. Como é que eu faço essa frase virar negativa? Como o verbo modal will, ele age como um auxiliar, não é auxiliar, mas acaba agindo como. Eu vou colocar o not depois dele. Então, a negativa de eu viajarei para o Canadá, eu não viajarei para o Canadá, fica I will not travel to Canada next week. E como é que eu faço para contrair, professor? Vou juntar e vai ficar went? Não, de forma nenhuma, até porque fica bem esquisito went. Você nunca ouviu ninguém falando isso, certo? Então, a forma contraída muda a estrutura do verbo modal. Então, will not vai ficar won't. Cuidado com a pronúncia. Não fale want, que é querer. Won't. Will not, contraído, fica won't. I won't travel to Canada next week. Então, você já tem a afirmativa e a negativa. Como é que eu faço pergunta? Vou ter que colocar do, does? Não. O verbo modal age como auxiliar. Então, você lembra da frase afirmativa, I will travel to Canada next week. E agora você troca o lugar do verbo modal com o sujeito. Fica Will I travel to Canada next week? Will I travel to Canada next week? E como é que vai ficar, professor, com I, you, he, she, it, we, you, they? Com as outras pessoas, né, os pronomes. Como é que eles ficam com os sujeitos da frase? A mesma coisa. I will travel to Canada next week. Negativa. I won't travel to Canada next week. Will I travel to Canada next week? He will travel to Canada. He won't travel to Canada. Will he travel to Canada? E assim com todas as outras pessoas. Certo? Então é isso, gente. Afirmativa, negativa e interrogativa com o futuro. Lembrando que é um verbo modal, logo, para negar, só coloca o not depois dele, contraindo muda a estrutura para o want, e para fazer a pergunta, troca de lugar com o sujeito. Então, se você gostou dessa aula, se ela foi boa para você, clique em like, em gostei, e assim você me ajuda a divulgar esse canal. Também clique em compartilhar e favorite esse vídeo, e assim você me ajuda a continuar com esse trabalho. Se você ainda não é inscrito no meu canal, clique em inscrever-se, pois todas as vezes que eu lançar um vídeo novo, você vai receber uma notificação no seu e-mail. Eu te agradeço pelo seu carinho, seu tempo, sua atenção, e eu te vejo numa próxima aula. See you next class, and bye bye!